E aí eu fiquei pensando que será que nós devemos ficar pedindo para Deus um sinal para que Ele prove que Ele é conosco nas batalhas? O ministério monoteísta. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos no livro de Juízes, o livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 36 ao versículo 40. Amém? Então vamos ler. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando eu comecei a meditar sobre essa passagem de Gideão, o Senhor também me levou a Malaquias, no capítulo 3, o versículo 10, onde nós sabemos, que é o único lugar na palavra de Deus onde o Senhor nos diz para fazer prova dele, O pastor Benedito, ele gosta muito de ler esse versículo aqui. Eu até pensei nele na hora que eu estava meditando. Eu falei, esse versículo é o versículo do pastor Benedito. Que esse versículo nos diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolher. Quando eu estava meditando sobre esse versículo de Malaquias, aonde o Senhor nos manda fazer prova dele, Porque olhando aqui essa passagem de Gideão, a gente vê que Gideão, ele provou Deus, Ele pediu um sinal para Deus, E aqui o Senhor está dizendo aqui em Malaquias, nesse versículo 3:10 em Malaquias, na verdade a gente vê que não é uma barganha, que o Senhor fala com a gente. Não é assim, você vem e me traz os 10% e a gente vem na casa do Senhor e fala, Senhor, os 10%, agora eu quero que o Senhor abra as comportas do céu sobre a minha vida. Não é uma barganha que o Senhor fala. Na verdade, ele é bem específico. Ele fala, e depois fazei prova de mim nisto. Então o Senhor, ele é bem específico, como a pastora Creus antecedeu. É algo além, é fidelidade, é obediência. O Senhor está dizendo para nós assim, seja fiel à minha palavra, seja um dizimista, para você ver. Aí quando você entrar nisso, quando você ser obediente, Senhor, eu vou obedecer a tua palavra, porque eu confio em ti. É uma obediência, é uma fidelidade. Eu quero ser fiel a ti. Aí a partir do momento que nós fazemos isso, irmãos, é muito
é muito real, que na nossa vida vai se cumprir o que está dizendo lá em Filipenses 4,19. E o Senhor meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades, as minhas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Então, na verdade, isso é algo que o Senhor nos deixou, e eu percebo que o Senhor, Ele está sempre levando nós a dizer isto, né? Sempre frisando isso, porque o Senhor não quer que você traga nada para a casa de Deus, como já foi dito nessa noite, com o coração triste, ou porque você tem uma ordenança na igreja. Não é igreja, irmãos, é a sua fidelidade com Deus, é a sua obediência a Deus. E quando nós praticamos isso, com certeza, irmãos, eu tenho certeza, se os irmãos entrar pela palavra do Senhor, se eu entrar pela palavra do Senhor, todas as nossas necessidades serão supridas segundo as riquezas do nosso Deus, que é infinita. Ele pode fazer tudo por mim e por você, amém? Mas voltando aqui a Gideão, irmãos, eu percebo que Gideão, ele pediu um sinal para Deus, né? E aí eu fiquei pensando, que será que nós devemos ficar pedindo para Deus um sinal para que Ele prove que Ele é conosco nas batalhas? Porque foi um sinal que Gideão pediu, era para ele ter certeza se Deus ia estar com ele na batalha, na qual ele ia enfrentar, e que se ele ia vencer. Então eu fiquei pensando se nós deveríamos ficar pedindo um sinal para Deus, se Ele está conosco nas nossas batalhas, se nós vamos vencer as nossas batalhas, né? Mas aí, irmãos, eu li toda a história de Gideão e vi que Gideão, ele fazia parte do povo de Deus, do povo de Israel. E aquele povo havia feito o que era mal diante dos olhos do Senhor. Eu sempre acho interessante a palavra de Deus, porque ela sempre mostra que o povo de Deus faz o que é mal diante dos olhos de Deus. O Senhor, Ele não está mostrando os incrédulos, porque é óbvio que eles estão o tempo todo fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor. Mas o Senhor, Ele está falando que é o povo dele, é o povo de Israel, é aquele que Ele escolheu, é aquele que Ele quer abrigar, é aquele que Ele quer livrar de todas as angústias, é aquele que Ele quer carregar, como a palavra do Senhor fala, que Ele quer fazer como a galinha, colocar os pintinhos debaixo das asas. É esse povo que faz o que é mal diante dos olhos do Senhor. E Gideão, o pai de Gideão, havia construído um ídolo, Baal, bem grande. Ele havia construído, se os irmãos for acompanhar, os irmãos podem ir acompanhando desde do primeiro versículo 6. Eles haviam construído, o pai de Gideão, Joás, havia feito um ídolo a Baal. E ele fez num lugar bem alto para que pudesse ser visto por todo mundo. E ele construiu plantou árvores, ele construiu um bosque embaixo para ficar bem bonito, uma coisa bem chamativa. E por que eles fizeram isso? Isso era mal diante dos olhos do Senhor, porque você querer prestar adoração a algo que seja qualquer coisa, que não é Deus, se Deus não for primeiro na sua vida, como o Senhor falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ter somente Ele como Deus, você está fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor. Não precisa ser um ídolo, pode ser o dinheiro, pode ser a casa, pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser uma posição, pode ser o que for, que se na sua vida estiver ocupando o lugar de Deus, você está fazendo o que é mal diante dos olhos de Deus. Então, o pai de Gideão estava fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor entregou o povo dele, o povo de Deus, ele entregou aos midianitas por 7 anos. O Senhor entregou. E aí,
eles empobreceram demais, porque os inimigos de Gideão, do povo de Israel, a Bíblia fala que eles eram como gafanhotos. Tudo que o povo de Israel fazia, eles vinham e destruía tudo, consumia tudo. A palavra do Senhor fala que é desde frutos, mantimentos, ovelhas, bois, jumentos, tudo. Eles vinham como aqueles gafanhotos, fazendo um arrastão, levando o que era do povo de Deus para que eles tomassem posse de tudo. Então a palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel clamou a Deus. Quando o povo de Israel estava assim, vendo que eles estavam ficando pobres e muito enfraquecidos, eles começaram a clamar a Deus. E Deus ouviu o seu povo. Mas eles não tinham feito lá altares para Baal, e eles não estavam incrédulos, né? Eles não estavam, na verdade, fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor? Sim, eles estavam. Mas Deus, irmãos, ouviu o povo dele, como Ele nos ouve. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Nós somos o povo do Senhor. O Senhor ouve quando você clama por Ele. Ainda que o inimigo queira dizer que Ele não te ouve porque você fez algo errado, o Senhor te ouve, porque ainda que você seja infiel, o Senhor é fiel. Ele nos ouve. Então o Senhor, Ele ouviu aquele povo, porque aquele era o povo dele, né? Então o Senhor ouviu aquele povo, e o Senhor mandou um profeta lá. E aquele profeta disse muitas coisas para aquele povo, mas aquele povo não deu ouvido ao profeta. Aí o Senhor mandou um anjo, o anjo para falar com Gideão, porque mesmo em meio a todas aquelas dificuldades, aquele anjo chegou diante de Gideão e viu valor em Gideão, né? Porque ele fala para Gideão que Gideão era valoroso. Mas quando o anjo fala com Gideão, ele conversa com o anjo, irmãos, apenas se queixando, reclamando e fazendo comparações. Porque o anjo falou para ele assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele, por estar numa situação muito difícil, ele falou assim: se Deus fosse comigo, se o Senhor fosse comigo, eu não estava passando por todas essas dificuldades. Se o Senhor estivesse conosco, nós não estávamos sendo escravizados pelos midianitas. O Senhor, Ele fez muita coisa por povo de Israel mesmo. O Senhor livrou eles da escravidão do Egito. O Senhor fez grandes coisas, prodígios e maravilhas no deserto para o povo de Israel. Mas agora o Senhor nos abandonou. E o Senhor nos entregou à mão dos midianitas. Aí o anjo olhou para ele e falou para ele assim: olha, vai nessa sua força. Que força? Que força que ele tinha? Nenhuma. Ele estava dizendo que Deus não era com ele, né? Mas acontece que o anjo viu nele uma certa assim fé. Porque Gideão acreditava em algo que às vezes a gente não acredita. Quando a gente está passando por algo muito difícil, a gente tem muita facilidade de culpar o adversário, né? A gente acha que o inimigo está fazendo arruaça na nossa vida, mas o inimigo não pode fazer arruaça na nossa vida, irmãos. Nós aprendemos que realmente o inimigo, ele anda ao derredor, bradando e rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Se nós dermos brecha, os dardos, as flechas vão nos acertar. Mas nós, irmãos, nós temos o Senhor, e a palavra do Senhor diz que aquele que teme ao Senhor, o anjo do Senhor está ao redor dele e os livra de todo o mal. Então, o inimigo está ao derredor, mas ao seu redor tem um anjo acampado.
O anjo do Senhor acampando ao nosso redor significa que ele mora aqui, ele sai lá do céu, ó, e vem ficar aqui, ó, do seu lado, do meu lado, para nos livrar de todo o mal, não permitir que o mal nos atinja. Aí, irmãos, o que acontece? Nós vemos que Gideão, ele falou isso para o anjo. Então, na verdade, ele creu em algo que às vezes nós temos dificuldade de crer. Ele sabia que tudo que eles estavam passando era porque Deus tinha colocado eles nas mãos dos midianitas. Foi Deus, não foi o inimigo. Às vezes nós estamos passando por uma determinada situação e nós estamos achando que é o inimigo, mas nós servimos a Deus, irmãos. Se Deus está permitindo você passar, é porque Deus vai entrar e vai dar vitória para você naquilo. Deus não vai permitir que nós passemos por algo para ser derrotados. Porque nós, irmãos, estamos com uma bandeira erguida, Jesus Cristo. Pertencemos a Jesus Cristo e Ele não perde uma batalha. Ele não vai fazer você sair derrotado daquilo que você entrou no nome dEle para vencer. Porque, irmãos, aí eu comecei a meditar e vi que a força de Gideão era pequena, mas ele tinha fé, porque ele acreditava que ele estava passando por tudo aquilo porque o Senhor havia permitido. E quando eu começo a meditar nos dias de hoje, sobre a gente às vezes ficar um pouco fraco, né? Eu li lá em 2 Coríntios 12, no 2 Coríntios 12, no versículo 9, que o próprio Senhor fala para Paulo. Ele fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí eu vi que por que eu achei que Gideão era fraco? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando a gente acha que a gente não pode, aí Deus faz porque nós não podemos, mas Ele pode, né? Foi como aconteceu aqui com Gideão. E uma certa feita, Paulo também, ele nos ensinou dizendo que quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Quando ele falou isso, eu entendi que Paulo, ele entendeu, irmãos, ele entendeu. Por que a Bíblia nos diz assim, lá em Joel, nos diz assim, Joel 3,10, eu marquei esse versículo, fala: forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte. Porque, irmãos, é bem assim que acontece. É na nossa fraqueza, é na tua fraqueza que Deus guerreia por você. Enquanto nós estamos lutando com as nossas próprias forças, nós ainda nos achando forte, o Senhor, Ele não vai ser revelado. Mas quando a sua força acaba, que você fica fraco, aí o Senhor luta por você. Porque eu comecei a ler a história de Gideão, irmãos, e eu vi que as pessoas, elas conhecem o nosso Deus realmente na nossa fraqueza. Porque quando nós nos sentimos fracos, que nós não vamos conseguir, aí as pessoas podem ver Deus na nossa vida, porque mesmo nós nos sentimos tão pequenos, o Senhor nos dá vitória daquilo que nós achamos que nós não íamos conseguir, mas aí o Senhor nos coloca num lugar mais alto. Quando nós somos humilhados, o Senhor nos exalta, o Senhor nos dá vitória. Então eu comecei a entender o porquê que eu estava vendo que Gideão realmente ele era fraco. Mas, irmãos, quando eu li a história de Gideão, eu observei que Gideão, na verdade, ele fez um sacrifício ao Senhor
a palavra de Deus nos diz aqui nessa história que ele fez um sacrifício para o Senhor. E quando ele fez esse sacrifício para o Senhor, ele levou, o anjo mandou, quando o anjo conversava com ele, o anjo mandou ele fazer um altar, e ele colocou aquele sacrifício perante o Senhor, e o anjo tocou com o cajado naquele sacrifício, e a palavra de Deus diz que o fogo pegou sobre aquele sacrifício e consumiu o sacrifício, e aquele anjo sumiu diante dos olhos de Gideão. Que sinal maravilhoso, que sinal extraordinário. Você está conversando com um anjo, você fazer um sacrifício, e ali você vê o Senhor aceitou o sacrifício, e aquele anjo sumiu diante dos olhos de Gideão. Foi um sinal extraordinário ele conversar com um anjo do Senhor. E ele conversou com o anjo do Senhor, e ele temeu, porque ele viu que era um anjo do Senhor. Se os irmãos estão com a Bíblia aberta, ler o versículo 23, o Senhor fala para ele assim: olha, porém o Senhor lhes disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque ele achou que ele ia morrer, porque ele tinha visto o anjo do Senhor. E Gideão chamou aquele lugar de paz, porque o Senhor, no meio daquela batalha que ele estava fazendo, ele tinha visto o anjo, e ele temeu, e o Senhor falou para ele, paz seja contigo. Aí ele chamou aquele lugar de paz. O Senhor é paz. Ele colocou o nome daquele lugar, irmãos. E nós sabemos que o Senhor verdadeiramente, irmãos, Ele é Shalom. O Senhor é a tua paz. Às vezes você está passando por alguma situação tão difícil em meio à guerra, vendo tantas perdas como Gideão estava vendo, e às vezes tantas coisas indo embora, e você achando que Deus nem está olhando para você. Mas o Senhor está dizendo para você, Shalom. Ele é a tua paz. Ele é a minha paz. O Senhor está com você em meio à guerra que você está passando. E quando nós vemos, irmãos, que mesmo Gideão, tendo visto esses sinais sobrenaturais, ele pediu um sinal para Deus, para saber se Deus ia ser com ele na batalha. E quando eu comecei a ler essa passagem, porque às vezes o Senhor está conosco, irmãos, em meio a tantas diversidades das nossas vidas. Mas nós ainda queremos que o Senhor dê um sinal para nós, que Ele vai fazer algo por nós, que Ele está nos ouvindo, que se Ele vai nos dar vitória, e nós queremos sinais, se Ele vai fazer isso por nós, e não prestamos atenção, irmãos, em todos os benefícios que o Senhor tem nos dado até aqui, em tantas coisas que o Senhor tem nos feito até aqui, por você e por mim. Se você parar para você analisar a sua vida, se você for parar para pensar tantas tempestades que você já enfrentou, já passou, quantas vezes você já chorou e o Senhor te socorreu, tantas coisas que Deus já fez por você. E às vezes nós ficamos igual Gideão, tem uma visão extraordinária. O Senhor ter te alcançado, ter te falado, filha, você é minha, filho, você é meu, eu sou teu Deus, eu estou contigo. Coisas que nós sentimos que verdadeiramente Ele está, porque eu costumo dizer, irmãos, que para você caminhar, para você buscar a Deus, para você estar na presença de Deus, para você crer que Deus existe, Deus verdadeiramente tem que estar conosco, porque as lutas são travadas, as coisas que nós enfrentamos são coisas grandes. Se Deus não estiver conosco, nós estaríamos no versículo que a pastora Zelma leu, no Salmo 124. Ah, se o Senhor não fosse conosco, nós teríamos sido devorados, engolidos vivos pelos nossos inimigos. Porque o que está lá fora, irmão, quer acabar com você.
O que está lá fora quer acabar comigo. Porque nós somos gemendo, chorando, mas nós falamos: Senhor, o Senhor é o meu Deus, a minha fortaleza. Eu confio que o Senhor vai mudar meu quadro. Eu confio que o Senhor vai mudar a minha história. Então nós, irmãos, nós sabemos que esse Deus é real. Porque é tão maravilhoso nós não vermos o nosso Deus, mas nós sentimos Ele na nossa vida. Por isso que Deus achou mal o que o povo dele fez, porque o povo dele quer ver Deus, e aí fica inventando uma imagem de escultura para ver Deus. Sendo que Deus está falando para nós assim: olha para dentro de você que você vai me enxergar. Olha para o teu irmão do lado, ele é a minha imagem e semelhança. Olha para ele e você vai me ver. E quando Deus abre os nossos olhos, irmãos, nós vemos Deus dessa maneira. Nós sentimos Ele falar lá dentro do nosso coração. A voz do Senhor, a palavra de Deus fala que é como o som de muitas águas, e é mesmo, porque quando Ele fala conosco a gente chora. Quando Deus fala conosco, nossos olhos não aguentam, a gente começa a chorar, porque nós entendemos: meu Deus, por que o Senhor está falando comigo? Eu sou tão insignificante, eu sou pó e cinza dessa terra. O Senhor se preocupar comigo e me ouvirem falar comigo. E nós começamos a ver, irmãos, eu começo a entender que quando nós começamos a querer pedir sinal para Deus, como o Gideão fez aqui, a gente começa a mostrar uma certa incredulidade. Porque Deus havia falado com Gideão, Deus havia mandado profeta, Deus havia mandado um anjo, e ele ainda pediu sinal para Deus. Se Deus ia dar vitória para ele. Mas Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele deu um sinal para Gideão, né? Nós sabemos também que Tomé também foi incrédulo. Quando Jesus se apareceu, ele não creu, ele pediu um sinal. E o Senhor, Jesus, mostrou para ele o sinal das mãos. Olha, sou eu mesmo. As pessoas falam assim: tá igual Tomé, tem que ver para crer, né? É verdade. E aí Tomé, ele pediu um sinal para Jesus. E Jesus não negou de dar o sinal para ele, porque Jesus Cristo queria que ele cresce, que ele havia ressuscitado. E mostrou para eles o sinal. E nós vemos, irmãos, que Jesus mostrou o sinal para Tomé, porque o Senhor é misericordioso. E aqui Ele também mostrou, mas não deixa de ser a falta de fé. Porque Jesus também falou para o povo que estava, quando Ele andava aqui sobre a terra, Jesus também falou para o povo que ficava pedindo um sinal. O povo que andava com Jesus, que via maravilhas que Jesus fazia. Jesus curava cego, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que estava morto. Jesus, o mudo falou, o cego viu, o surdo ouviu. Prostitutas foram resgatadas, mulheres que não tinham valor nenhum, o Senhor deu valor a elas. Jesus fez tantas coisas maravilhosas, e o povo ficava pedindo um sinal para Jesus. E Jesus, lá em Mateus 16:4, ele diz assim: olha, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Que nós sabemos que mesmo que o povo estava pedindo um sinal, Jesus não deu. Ele já fazia tantos prodígios e maravilhas. Aquela multidão toda acompanhava Jesus e pedindo um sinal. E isso acontece nos dias de hoje, irmãos. Nós, às vezes, multidões aí que estão servindo ao Senhor, que anda com Jesus, né? E estamos querendo que o Senhor faça um sinal na nossa vida, nos dê um sinal que Ele é conosco. O ladrão lá da cruz, ele também pediu um sinal para Jesus. Ele falou assim: olha, se você é o Filho de Deus, desça dessa cruz e salva a ti e a mim também, a nós dois. Por quê? Porque o povo incrédulo, ele precisa ver. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós não andamos por vista,
mas nós andamos por fé. Fé é você acreditar, irmãos, que aquilo que você está esperando que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Você não precisa ver. A palavra de Deus está falando para você crer. Crer que Deus vai fazer por você, Ele vai fazer, porque Ele é seu Deus, porque Ele pode fazer por você. E aí, irmãos, o outro ladrão da cruz, que creu, ele recebeu. Os dois iam morrer. Jesus também ia morrer, ele ia ressuscitar, mas ele também ia morrer. Mas o outro ladrão, ele não viu Jesus como o rei, como todos achavam que Jesus ia vir, né? Não ia vir numa manjedoura, mas ele ia vir reinando, resolvendo todos os problemas do mundo. Mas aquele outro ladrão falou assim: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão conseguiu ter uma visão que ele não era que ele estava vendo ali. Ele estava vendo um homem sendo esmagado numa cruz, açoitado, humilhado, nu, pendurado numa cruz. Mas ele conseguiu abrir os olhos através da fé. E aí ele falou assim: ó, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para mim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque ele creu, ele recebeu. Então nós temos que crer para nós receber. Não andar por aquilo que nós estamos vendo, mas nós andarmos por aquilo que nós, irmãos, acreditamos que o Senhor pode fazer, porque Ele pode fazer, porque Ele é Deus. E aí, irmãos, né? Nós temos que entender isso, que Deus, Ele faz por nós o que a gente não pode fazer. E quando eu meditava sobre isso, eu comecei a ver, irmãos, que, voltando à história de Gideão, que o Senhor, Ele não faz nada, o Senhor, Ele não gosta de incrédulo, né? Então, e também o que o Senhor não gosta? O Senhor, Ele não gosta de dar a glória dEle para ninguém. A glória dEle, é só dEle. E aí, quando eu comecei a ler a história de Gideão, eu vi o que veio depois. Porque Deus, irmãos, Ele realmente, Ele deu o sinal para Gideão. Mas, irmãos, nós sabemos que o Senhor, Ele testou a fé de Gideão depois. Porque Gideão fez como se fosse um teste com Deus. Eu quero ver se o Senhor é comigo mesmo, eu vou fazer isso. Aí Deus falou, fez. Mas Deus aí depois testou ele. Agora eu quero ver se você crê em mim, né? Porque nós sabemos que a história que aconteceu depois, o Senhor falou para ele assim: olha, eu vou pedir para os irmãos acompanhar o versículo 2 do capítulo 7. O Senhor falou assim para ele: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então, irmãos, se você for ler a história, Gideão, o exército dele era muito grande, muito grande. E o Senhor falou: não, assim você não vai não. Agora eu vou ver se você acredita em mim. E o Senhor foi diminuindo aquele exército através de provas que o Senhor foi fazendo para ver quem poderia ficar no exército. E aquela multidão foi reduzida a 300 homens. Já pensou você ter um exército de milhares? E o Senhor falar para você: não, você pode largar tudo isso aí, porque você só vai com 300. Porque foi isso que Deus fez com Gideão. Porque Deus, irmãos, Ele quer que nós creiamos nele, não na nossa capacidade. O Senhor não quer que você pense que se você conquistar o que você está buscando no Senhor, aquilo que você está buscando esperando em Deus, o Senhor não quer que você acredite que foi capacidade tua. O Senhor não quer. O Senhor quer que você acredite que é Ele que te colocou lá. É Ele que fez isso por você. Foi Ele quem deu a vitória para você. Não foi você que conseguiu. Era isso que o Senhor estava falando para Gideão. Então o Senhor,
ele fez o exército de Gideão diminuir a 300 homens. E quando os espias de Gideão foi olhar o exército que eles iam combater, eles ficaram amedrontados, porque eram milhares. E aqueles milhares de exército inimigo, eles ficaram amedrontados. Mas Gideão, irmão, confiou no Deus que falou que ia estar com ele. O que o Senhor está falando conosco, irmãos, nessa noite? O Senhor, Ele quer que você acredita, Ele quer que você confia, que em meio a essa circunstância que você está passando, eu não sei qual é, eu sei a que eu passo, irmãos. Eu sei a que eu estou passando. E sei que o Senhor quer que eu acredite, mesmo que eu não veja solução. O Senhor quer que eu acredite nele, quer que eu confie nele, que Ele vai dar vitória. O Senhor quer que você acredite que Ele vai te dar a vitória. Não importa que parece que o que está vindo sobre a sua vida é milhares de dificuldades, milhares de situações difíceis. E você olha para você, parece que você está sozinha até diante daquela multidão. Mas sabe o que o Senhor falou para Gideão? Lá no começo, o Senhor falou para ele assim: olha, você vai vencer o exército inimigo, que é muito grande, como se fosse um soldado apenas. É dessa maneira que você vai vencer. Você vai vencer tudo o que está vindo contra você como se fosse uma coisa só. Uma coisa. E uma coisa, irmãos, pequena. Não para você é grande. Mas para o seu Deus é muito pequeno. Porque o seu Deus, irmãos, Ele é muito grande. E quando nós, irmãos, eu fiquei imaginando aqui que o Senhor não quer que nós achamos que a nossa capacidade foi a nossa, como Ele falou para Gideão, né? Que o povo de Deus ia achar assim: a minha mão me livrou. Não, a mão do Senhor nos livrou, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas quando nós começamos a dar a glória para Deus, irmãos, as coisas mudam na nossa vida. O Senhor não quer que você se glorie de nada, Ele quer que você dê a glória para Ele. O Senhor não quer que você ache que é o seu dinheiro que pode. Não, é o Senhor que pode. O Senhor não quer que você ache que a tua capacidade, nada. O Senhor quer que você saiba que você pode, porque Ele é na sua vida. Porque você confia nele, né? Mas, irmãos, quando nós estamos diante das situações, às vezes nós começamos a nos afrouxar, começamos a ficar com medo, né? Mas o Senhor, Ele tem dito muito para nós nesses dias: não temas. Ele não quer que nós tenha medo do adversário. Foi isso que o Senhor, na verdade, falou através do profeta para o povo de Israel, para eles não temer os deuses dos medianitas, porque eles estavam passando a temer os deuses. E o Senhor estava falando: não fica assustado, não tema, porque eu sou o seu Deus. E o Senhor havia reforçado, dizendo: eu te livrei de tantas coisas, eu te livrei das mãos dos egípcios, da escravidão, eu te livrei de tanta coisa, né? O Senhor estava dizendo que Ele ainda ia dar vitória àquele povo, né? Então, irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. Mas quando eu li aqui a história de Gideão e vi que Gideão, irmãos, ele entrou por onde Deus quis, mesmo ele sendo incrédulo, vacilando, né? Porque a fé da gente, a Bíblia fala que às vezes é como a onda do mar, né? Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, mas ele creu no Senhor, que o Senhor ia ser com ele, né? Até ao fim. E nós, irmãos, também vamos acreditar que o Senhor é conosco, que o Senhor é aquele que está diante das nossas batalhas, que não somos nós. Nós, por muitas das vezes, nos sentimos bem debilitados, mas quando nós, irmãos, nós fazemos o possível, né?
Mas quando parece que é impossível, aí é que Deus vai fazer por você. Ele vai entrar para dar vitória para você. E essa palavra foi que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo, né, para a igreja. O Senhor falou muito comigo, porque eu também tenho esperado das coisas da mão do Senhor, soluções da mão do Senhor, coisas que parece que às vezes eu olho e não vejo saída. Mas eu creio, irmãos, que Deus vai me dar vitória. Eu estou esperando no Senhor, porque eu sei que a gente pode gemer no pé do Senhor, que a gente pode falar com Ele, porque Ele é aquele que nos socorre, né? Amém? Eu gostaria de chamar a pastora Creuza para dar o término do culto. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Ministério monoteísta. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.